no Velho Testamento, as promessas, ninguém sabia que aquele seria o tempo da dispensação. Seria o tempo em que Jesus se manifestaria na terra. Mas aqueles homens souberam. E aqueles homens vieram. E diz a palavra, eu vou correr um pouquinho, mas diz a palavra que eles se prostraram diante do rei. Eles reconheceram que Jesus era o rei dos judeus. Lê comigo aqui em Mateus 2. Mateus 2, no versículo 2 diz: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles sabiam que Jesus era rei, mas o céu sabia uma outra realidade. O céu sabia que Jesus era aquele que abriu mão da sua glória, que a gente canta, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, tomou a forma de servo, tomou a forma de uma criança que dependeria, né, de uma família, de homens. Veio como uma criança que dependeria de outras pessoas cuidando dele no início. Mas o final, a gente sabe que Jesus veio para cumprir um propósito. Messias, ele é a luz que ilumina o mundo. Amém? Ele já iluminou a sua vida? Jesus é a vida na tua vida? Ele é a luz. Tem o Salmo 36 que fala: na tua luz nós vemos a luz. Tu és o manancial da vida, Jesus. Ele é vida na tua vida? Amém? E eu gosto sempre de Isaías 61, né, que fala da restauração, que é também aqui um dos versículos nossos aqui da igreja, né, que fala de restauração. Mas Isaías 61, eu queria, se puder colocar. Fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, fala das boas novas da salvação, né? Pois o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E quando Jesus se manifesta, ele se manifesta para cumprir essa palavra nas nossas vidas. Amém? E eu quero te falar que se você hoje está quebrantado de coração, o Senhor vai te curar. Porque esse é o ministério de Jesus. Para isso se manifestou Jesus. Se você está ainda preso em algum vício, em alguma coisa, eu quero te dizer que hoje Jesus está aqui e quer te encontrar para trazer libertação à tua vida. Se você está com uma coroa de cinzas, ele vai derramar óleo de alegria sobre a tua vida. Se você está com um espírito angustiado, ele vai te dar vestes de louvor. Sabe, irmãos, e enquanto eu estava meditando sobre os encontros de Jesus, a gente ainda vai ver outros encontros, né? Mas eu fiquei pensando que os reis magos, eles foram embora para a vida deles. Foi um encontro que eles encontraram o rei, eles sabiam que era o rei, eles prestaram homenagem ao rei, eles trouxeram ouro, incenso e mirra, né? Eu achei muito interessante aqui na cantata, que era farinha, milho, né? Mas eles levaram presentes dignos de um rei, porque eles sabiam que eles estavam diante de um rei. Mas eles não sabiam o ministério de Jesus. Eles não conheceram o ministério de Jesus. Mas nós conhecemos o ministério de Jesus. Amém? Então, no encontro com Jesus, se eu tenho um encontro com Jesus, eu preciso sair transformada desse encontro. Eu não posso mais continuar sendo a mesma pessoa. Amém? Precisa ter uma mudança na minha vida. Se Ele é vida, e Ele está na minha vida, é necessário que haja uma mudança.
Amém? Já aconteceu alguma mudança na sua vida? Glória a Deus! Isso aí a gente vai, né, sendo transformado, né, de glória em glória. Mas não desista na sua caminhada. Amém? Um outro encontro que Jesus teve que foi marcante, foi poderoso, foi com a mulher samaritana, junto ao poço de Sicar, lá em João 4. A gente conhece a história, né? E eu acho interessante que Jesus planejou esse encontro com essa mulher. Porque ele precisava passar, né, pela Samaria, porque ele estava retornando, estava no caminho. E ele, cansado da viagem, ele para naquele poço. Mas nada com Jesus é por acaso. Tudo Jesus planeja. E eu acho interessante que a mulher samaritana seria, dentro da cultura, uma das últimas pessoas, né, que um homem judeu marcaria um encontro. Primeiro, por ser samaritana, que a gente sabe que o judeu tinha uma rixa com o samaritano, não aceitava, não falava. E segundo, por ser uma mulher também. Então, nós vemos Jesus preocupado e marcando o encontro com essa mulher junto a esse poço. E é interessante que na Bíblia, várias vezes, tem encontros no poço, né? Tem Jacó, quando estava no poço, encontrou com a Raquel. Tem o Eliezer, o Damasceno, que encontra com Rebeca. E a gente vai vendo esses encontros recorrentes, e sempre desses encontros há uma bênção. Rebeca foi chamada para ser a mãe de nações, depois foi Raquel que foi chamada para ser mãe de nações. Então, a gente vê que no poço, nesse encontro, nessa água, há bênção. E como o pastor falou aqui tem uma água, e é uma bênção para você essa manhã. Mas eu acho interessante esse diálogo de Jesus com essa mulher, porque Jesus, que conhecia com certeza essa mulher, e conhecia a sede dessa mulher, fala com ela, olha, me dá água. E ela fala, mas você vai me pedir água? Bota aí para mim o texto, por favor. Jesus disse, dá-me de beber. E no 8, no 9, como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus fala logo para ela uma verdade, olha, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, ele lhe daria água viva. Jesus fala logo uma verdade espiritual para essa mulher. E a gente vê que ela está assim, Senhor, você não tem com o que tirar. Senhor, esse poço é fundo. A gente vê que essa mulher está totalmente desapercebida, né, da realidade. Ela não estava percebendo que ela estava no encontro com Jesus. Ela não estava percebendo que ela estava diante do Messias. E ela começa uma história de água, de poço, que é fundo, você não tem com o que tirar. E Jesus está tentando trazer ela, mas vem, minha filha, eu quero te dar água essa manhã. Quero te dar uma água que você não vai mais ter sede. E depois ela fala, então me dá essa água. E sabe, muitas vezes nós estamos assim, desapercebidos. E Jesus está conosco diante de nós, Ele quer nos abençoar, Ele quer falar conosco, mas a gente está pensando na conta que a gente tem que pagar, a gente está pensando na comida que está no fogo, ou então no filho que a gente vai ter que buscar. A gente está pensando em tantas coisas que a gente não consegue absorver aquilo que Jesus quer falar conosco. Amém? Então, muitas vezes nós estamos igual a essa mulher samaritana, desperdiçando o encontro que seria maravilhoso com Jesus. Até que Jesus, que não desperdiça nada, vira para ela e fala assim, chama o teu marido. E eu creio que nessa hora Jesus conseguiu
dá um destrave nela e ela, meu Deus, eu estou diante de um profeta. Ali ela caiu a ficha dela, não, eu estou diante de alguém que tem algo de Deus para mim. E então ela fala, Senhor, onde que a gente deve adorar? E eu acho maravilhoso, porque ali ela começa a falar da sede dela por Deus. Ela tinha uma sede por Deus. Tanto é que no verso 21, 20, ela pergunta, onde é o lugar? Onde é o lugar que se deve adorar? Onde é o lugar? Senhor, eu quero adorar. Onde é o lugar? Me ensina. Senhor, qual é a verdade? Uns dizem que é aqui, outros dizem que é ali, mas qual é o lugar? Havia uma sede dentro daquela mulher. E sabe, irmãos, eu quero te falar que Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza um coração que tem sede por Ele. Tanto não despreza que Ele parou junto a esse poço para ter esse encontro com essa mulher. E no final, ela fala assim, olha, eu sei que tem que vir o Messias. E quando ele vier, ele vai anunciar todas as coisas. E Jesus, no verso 26, fala, bota para mim, por favor, a palavra aí. No verso 26, ele fala, eu sou eu que falo contigo. Jesus se revela a ela. E sabe, é isso que Jesus quer fazer conosco, nos encontros que Ele marca conosco. E a gente precisa, primeiro, dar tempo, né? Ficar um tempo diante de Jesus e perceber aquilo que Jesus quer falar conosco. Porque Jesus tem algo grandioso. E Jeremias fala, né? Invoca-me, né? E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas que você não sabe. E é isso que o Senhor quer revelar para nós. Mas nós precisamos estar no encontro com Jesus. Porque Jesus estava lá esperando por ela. Que a gente não venha fugir dos encontros. Que a vida agitada não venha nos roubar dos encontros com Jesus. Mas que a gente gaste um tempo com Jesus. Para ouvir. Porque tem bênção. Tem água jorrando. E foi tanta água jorrando que essa mulher foi para a cidade. E eu acho interessante que ela fala assim, no verso 29. Bota para mim, por favor. Vinde comigo, ela chega na cidade, começa a falar, olha, tem um homem que falou tudo que eu estou fazendo, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Ela não falou, olha, achei o Cristo. Ela falou, será esse, porventura, o Cristo? Mas ela sabia que era o Cristo. Mas cada um precisa ter a sua revelação. Cada um precisa ter o seu encontro com Cristo. E quando ela fala, será este o Cristo? Na verdade, ela está falando assim, vem ver, vem ver. Vem para o encontro com Cristo. Venha ver. Aleluia. E no verso depois, 39, tem o fruto desse encontro. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Irmãos, o encontro com Cristo nos faz impactar vidas. Positivamente, né? Que a gente pode impactar de várias formas, né? Um encontro com Cristo nos faz impactar vidas de uma forma positiva. Não é possível que a gente tenha um encontro com Cristo e a nossa vida permaneça infrutífera. É necessário que haja um fluir do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Amém? Então fala, Senhor, eu quero estar nos encontros contigo. Eu quero receber dessa água.
que traz vida, em nome de Jesus. Amém. Depois a gente tem um encontro com Zaqueu, lá em Lucas 19, de 8 a 10, que é uma passagem conhecida, né? E Zaqueu era um filho de Abraão, mas era considerado um traidor, porque ele coletava os impostos, né? Então fala que ele era uma estatura pequena, ele subiu a uma árvore e Jesus marcou o encontro com Zaqueu. Jesus, de repente, olha para a árvore e fala, no verso 5, que Jesus, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa hoje. Aleluia! E Zaqueu desce com alegria, com pressa, foi fazer todos os preparativos para esse encontro, foi matar lá o bezerro, foi botar água no feijão, para receber Jesus. Um homem odiado, que amava o dinheiro, porque os publicanos eram vistos como pessoas que, né, corruptas, que roubavam. Era um homem que certamente amava o dinheiro, mas que Jesus chamou para o encontro. E quando, né, depois que tem esse encontro, no versículo 8, Zaqueu diz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Irmãos, Deus está atrás e buscando até hoje os perdidos. Verdade? E Ele vai nos usar para buscar os perdidos. E às vezes a gente olha para as pessoas com preconceitos, mas Jesus vê o coração e Jesus vê a sede. E Jesus sabe que quando Jesus entra, há mudança. Houve mudança nessa casa. Amém? Que a gente não venha perder a esperança pelas pessoas. Eu falo isso para mim, que a gente não venha perder as esperanças. Que a gente não fale assim: não vou pregar para fulano não, porque é assim, 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 assim. Não, fale. No tempo e no fora de tempo, fale, porque Jesus se manifestou para isso. Aqui diz, Ele veio buscar e salvar o perdido. Até hoje, Ele vem para buscar e para salvar o perdido. Nós éramos perdidos, amém? Jesus entrou na nossa casa, amém? A nossa casa deve vibrar com isso. A nossa casa deve ser igual aqui à casa de Zaqueu. A gente viu que a mulher samaritana impactou uma cidade. Zaqueu está impactando a casa dele, a família dele. Onde Jesus entra, tem que haver um impacto, uma influência positiva. Quando Jesus entra, a bênção do Senhor entra. Amém? Tem as lutas? Tem. Mas o Senhor está conosco. Às vezes eu fico pensando, gente, se o pessoal do mundo, não sei como é que o pessoal do mundo aguenta. Porque é luta. Mas Deus está conosco. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém? Deus de Jacó está conosco. Então, encontros. E, às vezes, a gente vê esses encontros e a gente acha muito bonito na Bíblia. Mas eu quero te falar que o Senhor está hoje e Ele quer se encontrar com cada um de nós aqui. O Senhor quer entrar nas nossas casas, o Senhor quer trazer mudança, Ele quer trazer restauração, Ele quer trazer cura para as nossas famílias. Amém? Glória a Deus. Então, os magos, eles não sabiam que o ministério de Jesus seria tão forte, tão impactante. E muitas vezes a gente entra e sai da igreja e não percebe que Jesus continua o mesmo. Jesus continua fazendo as mesmas obras. E Ele veio para desfazer as obras do diabo.
Tem obra do diabo na tua casa? O Filho se manifestou para isso. Amém? Nossa, ficou todo mundo assim. O Senhor se manifestou para isso. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus? Louvado é o teu nome, Senhor. Houve uma mudança. Aquele homem que amava o dinheiro, de repente fala, não, olha, estou dando metade da minha fortuna. E se alguma coisa eu roubei, eu vou restituir 4 vezes. É isso que Deus faz, irmãos. A gente não pode falar que aceitou Jesus e continuar roubando. Fala a Deus. A gente não pode continuar com o mesmo caráter. Precisa haver uma transformação na nossa vida. Onde Jesus entra, a gente vê que tem mudança. Outro encontro com Bartimeu, Marcos 10. (46). Bartimeu, um cego mendigo. E aqui, eu acho interessante que ele forçou o encontro com Jesus. Porque Jesus estava passando por ele. Então, não fique esperando só Jesus. Se Jesus estiver passando, faça igual Bartimeu. A palavra do Senhor fala que no versículo 47, que quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno que estava passando, ele começou a clamar. Ele começou a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E diz que a multidão repreendia ele, repreendia. Ah, fica aí, não, ninguém quer saber de você, não. Você é um derrotado, não é? Não tem isso? A sociedade não fala, às vezes, certas coisas? Fica aí no teu cantinho, não atrapalha ninguém, não, que a gente está aqui com Jesus. Mas diz que ele não se intimidou com isso, não. Ele começou a falar mais alto, ele começou a clamar mais alto, ele começou, Jesus, o Senhor está passando, o Senhor não vai passar por mim, não. Cadê minha bênção? Jesus, eu quero ter um encontro contigo, Senhor. Senhor, olha para mim. Senhor, eu preciso ter esse encontro contigo. E ele clamou tanto, tão alto, que Jesus chamou ele. Ele importunou tanto as pessoas que o clamor dele chegou a Jesus e Jesus falou, vem, traz ele. Sabe, se Jesus estiver passando e você souber que Jesus está passando, não deixe Jesus passar. Faça como o cego, Bartimeu. Vá até Jesus. Clame. Não insista, não desista, até você ter esse encontro com ele. E Jesus perguntou para ele, eu achei interessante essa pergunta, né? O que queres que eu te faça? Parecia meio óbvio, né? O cara era cego, parecia meio óbvio, né? Mas Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? E ele, Senhor, que eu torne a ver. Ele era uma pessoa que já tinha tido a visão. Ele já tinha enxergado. Algo aconteceu, isso não está na Bíblia, não está relatado. Ele veio a perder a visão. E Jesus fala, vem, que você veja. E ele começou a seguir Jesus. Sabe? Quando a gente tem algo que a gente perdeu, que é restaurado, restituído, não tem como a gente continuar do mesmo jeito. Eu creio a alegria que esse homem teve, depois de anos sem enxergar, tendo a visão restaurada, a alegria. Ele não devia estar se contendo dentro dele. E então ele continua a seguir, começa a seguir Jesus e vai atrás de Jesus. E onde Jesus está, eu creio que ele está. Ouvindo Jesus, seguindo Jesus. Por quê? Porque só tu tens a vida eterna. Sabe, irmãos? Jesus tem vida.
Tem outros encontros. Tem o encontro do Gadareno, que é tão impactante. Um homem que era tão endemoniado que nenhuma corrente segurava. Vamos ler. Marcos 5, 15 a 20. Na verdade, vem antes, né? No 2. Quando Jesus desembarcou do barco, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Mas quando ele viu de longe, no verso 6, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus dissera, espírito imundo, sai desse homem. E perguntou Jesus, qual é o teu nome? Legião é o meu nome, porque somos muitos. E Jesus manda, né, que os espíritos possam ir para a manada de porcos e esse homem fica liberto. Irmãos, não tem demônio que resista ao nome de Jesus. Aqui diz que eram legiões. Quanto é uma legião? 1.000? Ele não tem certeza. 26.000? 6.000. Então, legiões, imagina... 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Quantos demônios que tinham naquele homem? Mas isso está registrado para mostrar que não há poder que resista ao nome de Jesus. E às vezes a gente está em casa, na nossa família, a gente vê coisas que a gente fala, olha, isso daí, meu Deus, nem Jesus, não vou falar isso não, né? Mas olha, é difícil, é complicado, mas, irmãos, quando Jesus entra... Está a prova aqui, a palavra que diz, não sou eu, não. Há libertação, há liberdade, porque ele veio apregoar libertação aos cativos, liberdade. Ele veio colocar em liberdade os oprimidos. Esse é o ministério de Jesus. E esse ministério está vivo até hoje, através de nós. Amém? Glória a Deus. E o que eu acho mais bonito é no 15. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado. O que tivera, porque não tem mais, a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, temeram. Que isso? Que homem é esse? Que repreende uma legião com a palavra. Legiões. Esse é Jesus. Um encontro marcado inesperado. Eu creio que foi inesperado, mas um encontro que Jesus teve com o homem. Mudança. Eu estou aqui falando de encontros com Jesus que tiveram mudanças. Que Jesus impactou essas vidas. E hoje, nas nossas vidas, o Senhor quer fazer um encontro conosco hoje. Você crê? Tem um momento que Jesus pergunta, lá em Mateus 16. Mateus 16, 13, por favor. Tem um momento que Jesus pergunta para os seus discípulos, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Porque os magos do Oriente, eles sabiam quem Jesus era. Eles sabiam que Jesus era o Rei dos Reis. Então Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Jesus é o Rei dos Judeus? Porque sabe, uma coisa é saber quem Jesus é. Isso não tem vida. A letra mata, mas o Espírito é o Espírito que traz a revelação.
E Simão fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai. Nós precisamos ter a revelação de quem Jesus é. Quem Ele é? Ele é o pão do céu. Hoje eu estou usando todas as músicas que a Letícia cantou. Ele é o pão do céu, o Rei Emanuel. Mas quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Porque as pessoas falam muitas coisas sobre Jesus. Jesus tinha muitos títulos. Alguns achavam que ele era Elias, outros que ele era Jeremias, outros que ele era João Batista. Muitas pessoas achavam muitas coisas de Jesus. Mas Pedro teve uma revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós, igreja, nós precisamos ter essa revelação. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Eu cresci numa igreja. Desde pequenininha comecei na Igreja Batista, lá nos principiantes. A gente aprende quem é Jesus. Mas teve um momento que eu tive uma revelação de quem é Jesus. E quando eu estou aqui, eu estou por causa dessa revelação. Quem é Jesus? Você já teve essa revelação? E isso é uma pergunta que eu faço, irmãos. Você não precisa levantar a mão. Não, fecha o teu olho. Porque se você ainda não teve essa revelação, hoje você precisa pedir, Senhor, eu quero te conhecer como Messias. Eu quero te conhecer como Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero te conhecer como Deus Emanuel. Eu quero te conhecer. Eu quero ter um encontro contigo, Senhor. Eu quero estar no teu particular, no profundo contigo, Jesus. Eu quero ter a minha vida impactada, Jesus. Eu quero ter mudança na minha casa, Jesus. E sabe, não somos nós sozinhos que fazemos isso. Isso é obra do Espírito Santo em nós. Mas quando a gente fala, eu creio que tu és o Cristo do Deus vivo, tu és o Filho do Altíssimo, irmãos, todas as impossibilidades caem por terra. Porque para Deus não há impossíveis. Você entende isso? A gente vê muita impossibilidade, o negativo, que não pode, que não consegue. Mas quando Jesus entra, toda impossibilidade precisa cair por terra. Porque não há poder superior ao poder de Jesus. A palavra do Senhor fala que Jesus está sentado no trono, acima de todo principado, potestade, todo governo, todo nome que se nomeia. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Nós precisamos ter essa revelação viva dentro de nós. Porque a gente vai impactar vidas. Porque a gente tem o que falar. A gente tem vida. Há um rio dentro de nós. Esse rio vem do Senhor. A gente não tem nada, né? A gente é só vaso de barro. Tudo vem de Deus. E tudo é para Deus. Amém? Aleluia. Então vou chamar o louvor. O Senhor quer um encontro. Marcou esse encontro. Eu creio. Eu creio que o Senhor marcou esse encontro. Eu não sei como que você chegou aqui, mas eu creio que você vai sair diferente. Se a tua fé estava, você vai sair avivado daqui, em nome de Jesus. E eu quero falar para você, se você está quebrantado de coração, se você precisa de libertação, se você precisa de consolação, se você está com uma coroa de cinza, você vai vir aqui para frente, pastores, podemos orar, né? Diaconisa, já vou pedir para as diaconisas virem aqui ajudar a orar também. Diáconos também. Ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e
poderes, teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado é, oh, aleluia! Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado, Quem foi? e redimido Foi, cante ao Cordeiro uma canção. Oh, glória! aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. O teu nome Cantaremos para sempre. e os anjos Santo, toda a criação. Oh, glória! Santo, exaltado é Santo, Santo pra sempre. Oh, glória a Deus! E o teu povo Canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, aleluia, Santo pra sempre. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que o Senhor está aqui, que o Senhor cura? Semana passada, Deus mostrou uma dor aqui. Quem lembra? Quem lembra? Márcia era uma delas. É impressionante como, às vezes, quando a gente estava falando da dor aqui, a Márcia estava no banheiro. Quando ela voltou, o Fábio falou com ela. No final do culto, nós oramos por ela. Márcia, faz assim para mostrar que você está curada daquela dor, assim, ó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ela é baixinha lá, ó, do lado do Fábio lá. Aleluia, ali, ó, ali, ó, ali. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas ao mesmo tempo, a esposa do Senhor tricolor lá de trás, a alta, estava ouvindo. Ela não estava aqui, ela estava no online, e ela também estava com a dor bem forte aqui, e a dor está desaparecendo para a glória do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje a palavra foi: tenha um encontro com o Senhor. E tem alguém aqui com dor no ouvido? Dor no ouvido? Você é o esquerdo? É o esquerdo? É o esquerdo? Então é você. Pode orar por ela, que ela vai ser curada hoje. Aleluia. Ouvido esquerdo. Aleluia. Pode orar, Marcos, tu está pertinho, vai lá, por favor. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele ama cada um de nós. Espera um pouco, diz o Senhor. Eu estava querendo acabar, irmão, mas eu acho que agora eu vou começar a pregar de novo. Aleluia. Dá a mão ao seu irmão do lado. Toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Tu
o teu povo canta. E o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus santo. Com que alegria nós nos aproximamos hoje aqui, Senhor. Com que alegria cantamos louvores. Fomos tocados pela Tua santa presença. Alguns sendo curados através da Tua palavra. Continua trabalhando em nós, Senhor. Prepara cada um de nós para essa semana tão festiva para alguns, tão triste para outros. Aqueles que tiveram perdas perto de Natal, que possa haver o consolo do Espírito Santo em cada um dos seus corações. E todos nós que vamos estar em família, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Faça como o Senhor Jesus falou, quando você for no encontro de família, não custa nada você entrar e dizer: a paz do Senhor nesse lugar. Quem quiser receber, vai receber a paz, amém? E eu quero então que o Espírito do Senhor, que habita em você, que é o poder de Deus em você, que você se conscientize e leve esse Espírito onde quer que você vai pisar. E nesse Natal, não se esqueça de glorificar o nome do Senhor. Gratidão ao Senhor. Não entre em discussões se tem árvore, se não tem árvore. Isso não soma nada. Nada. Procure sempre estar na essência. O que não pode faltar é Jesus Cristo. De novo, o que não pode faltar é o que é? Jesus Cristo. E Ele está aqui. Glória a Deus. Bate palma para Ele antes da oração final. Louvado, bendito, exaltado, glorificado seja teu santo nome, Senhor amado. O unigênito que virou primogênito, para que tu pudesse ser irmão dele. Aleluia, glória a Deus. Agora sim, com o amor do Deus Pai, pode dar a mão para o seu irmão. Com o amor do Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Leva-nos a segurança aos nossos lares, Senhor, para a honra do teu nome. 1, 2, 3. Aleluia! Santo